gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início em mais esta programação, nós vamos ter uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, pedindo a bênção, a direção e a graça para continuarmos. Gracioso e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente nos aproximamos de Tua santa presença, Senhor, pedindo perdão por todos os nossos pecados, nossas fraquezas, nossas falhas, agradecendo ao Senhor pela vida, pela saúde, pela paz, pelas bênçãos e pelas vitórias. Pai de misericórdia, estamos começando mais este culto, Senhor, virtual, juntamente com todos os nossos irmãos que nos acompanham, que estão conosco, unidos pela fé, em espírito e em verdade. Eu peço a bênção do Senhor para este culto, a inspiração divina. Peço a bênção do Senhor em favor de todos aqueles que estarão conectados com esta programação e estarão sendo abençoados, levando a sério para a glória do Teu santo nome e para a felicidade de cada um, Senhor. E nós pedimos tudo isto nesta hora humildemente e Te agradecemos, desde agora e para sempre, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, a escritura que vamos ler é Gálatas capítulo 1 e começaremos também a partir do versículo 1, não é? Gálatas 1, começando no versículo 1. E agora, antes de nós lermos as escrituras, nós temos a parte de cânticos, de adoração em louvores, em cânticos, não é? E nós convidamos a todos para cantarem junto com esse culto. Participe do culto. Você não está assistindo um culto, você está participando, não é? Então vamos cantar, vamos adorar o Senhor e depois disso a gente volta então com a leitura bíblica. Cantemos todos. Naturais, pelo azul do lindo
céu, por encantos imortais, ó Senhor, ao trono teu se erguerá e com fervor nossa voz em teu louvor. Por amigos e irmãos, pela luz do puro amor, por poder em nossas mãos trabalhar em teu favor, se erguerá também, Senhor, nossa voz em teu louvor. Por Jesus, o Salvador, que por nós morreu na cruz, pelo Espírito de amor, que a verdade nos conduz, se erguerá também, Senhor, nossa voz em teu louvor. Rendemos glórias, ó Rei e Redentor, a quem crianças rendem também o seu louvor. Senhor, nós inclinamos aos teus sagrados pés, e a ti nós adoramos, pois Deus eterno és. A voz dos anjos santos em sons transcendentais, aqui na terra ecoa na voz dos vis mortais. Só tu, ó Deus bondoso, és o pastor fiel, o Rei dos reis vindouro, Senhor de Israel. Louvor te deram antes da cruz e da paixão, e nós também cantamos o dom da salvação, pois teu, Senhor, é o reino, a glória e o poder, e a ti pra sempre os salvos no ingratos hão de ser. Louvemos o Rei, glorioso Senhor, ó, vamos cantar de seu infindo amor. Escudo seguro é seu grande poder,
e sempre seus filhos está a defender. Falemos de Deus, da graça sem par, do grande Senhor, do céu, da terra e mar, que forma a chuva, o vento e a luz, a forte tormenta, o seu poder traduz. Cantemos do céu, cuidado por nós, e demos ao Pai louvor em alta voz. Louvemos, louvemos ao bom Criador, amigo sincero, fiel e redentor. Amém, amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus aceite a nossa adoração, o nosso louvor. E agora sim, vamos aqui à leitura bíblica, então, não é? Vamos aqui, conforme anunciado, Gálatas capítulo 1, versículo também 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Amém. Somente até o versículo 9, não é? E agora, meus irmãos, nós vamos para a mensagem, que é a mensagem que estamos lendo, não é? A mensagem do profeta de Deus William Branham, a maneira de um verdadeiro profeta, parágrafo 99. Nós estamos parados no parágrafo 99, não é? Então vamos aqui, vamos estudando, vamos extraindo, vamos mastigando, não é? A palavra, porque a nossa alma se alimenta da palavra. Então vamos deixar as nossas almas mastigarem a palavra, comerem, não é? Ele está falando do profeta Amós, não é? A primeira coisa ele faria, ele discordaria com toda a organização por serem contrárias à palavra. Sim, Senhor, ele condenaria toda nossa organização, correto. Toda doutrina, todo credo, toda denominação, ele condenaria a coisa toda. Eu apenas imagino, eu posso ver alguns das correntes religiosas que existem hoje, não é? Dizendo, ora, glória a Deus, se ele... Ora,
nós não teríamos aquele homem em nossa cidade. Quer dizer, as organizações religiosas do dia, do nosso dia, né, diriam isso, que ele está, por pressuposto, diriam isso, não é? Nós não queremos esse homem aqui em nossa cidade, não é? E o que vocês pensam que todos eles fariam? Ora, aquele ignorante, nós não o queremos pelo nosso país. Ele nada é senão um ranzinza. Eles estavam falando de Amós, não é? Supostamente. Eles ensinariam, eles assinariam um papel para colocá-lo na prisão, se pudessem. O tirariam das ruas, mas vocês acham que poderiam mantê-lo lá? Oh, não. Vocês não poderiam engaiolar a palavra de Deus. Ele quer dizer que aquele homem, ele está se referindo a Amós, mas trazendo para os nossos dias, não é? Aquele homem não poderia ficar engaiolado numa cadeia, numa prisão, porque ele era a palavra e, consequentemente, Deus o tiraria de lá, como fez com Pedro no passado e assim por diante, não é? Eles não podem engaiolar a palavra de Deus. Não, não. Ela virá de qualquer forma. As barras da prisão abriram uma noite quando eles tentaram prendê-lo. Uma luz entrou e o libertou. Isso foi Paulo, isso foi Pedro e assim por diante, não é? Não, ele certamente discordaria com nossa organização, correto. O que ele iniciaria fazendo? Pondo isso abaixo, porque ele é um servo de Deus, ele iria direto à fundação para iniciar sua campanha, bem direto de volta, e derrubaria todo o credo disto e voltaria à fundação. O que é a fundação? Sobre a palavra de Deus, correto. Passarão os céus e a terra, mas minha palavra não passará. Assim, ele derrubaria toda denominação, todo credo, toda doutrina fora dela e atiraria isto para um lado. Ele destruiria isso eternamente. Vocês acham que os pentecostais o receberiam? Não, Senhor. Nem os demais, não é? Não, Senhor. Todos eles, vamos aqui, eles o odiariam, certamente. Vocês acham que eles sairiam e o encontrariam numa limusine e o trariam para a cidade? Bom, para começar, os profetas de Deus sempre foram humildes e pobres neste mundo, não é? Então, eles... vamos voltar um pouquinho aqui, né? Eles os trariam para a cidade, eles orariam para o sol queimá-lo lá em cima, na montanha, onde ele estivesse, não é? Eles estabeleceriam uma barricada para mantê-lo fora da cidade. Ora, lá haveria mais reuniões ministeriais pela cidade que vocês já viram em suas vidas. Mantenha aquele sujeito fora da cidade. Isto nas reuniões ministeriais, não é? Das organizações religiosas. Não obstante, ele tinha o assim diz o Senhor, veem, aquela é a maneira de um verdadeiro profeta. Ele seria desprezado, certamente ele iria direto para o fundamento, para a sua campanha. Ele não precisaria, ele não diria,
Agora, eu gostaria que todos vocês viessem agora e me ajudassem. Eu quero que vocês, eu quero que todos vocês, gente por aqui, todos vocês alegam que vocês são o último grupo de Deus, digo, que Deus vai chamar. Eu quero que vocês venham a mim e eu quero que vocês apoiem minha campanha. Quer dizer, por hipótese, o profeta de Deus está dizendo que ele não faria isso. Chegar e dizer, olha, eu quero, vocês são o povo religioso, o povo cristão, o povo que crê em Deus, o povo que carrega a Bíblia, né, que vão para as suas igrejas. Então, como vocês são de Deus, como vocês são cristãos, eu quero que vocês se unam comigo, porque eu tenho uma palavra que Deus mandou para nós e vocês vão cooperar, vão me ajudar, né? O profeta está dizendo em hipótese. Como vocês batizam? Qual é a evidência inicial do Espírito Santo? Essas são as questões que ele colocaria para serem discutidas entre as organizações religiosas, né? Aquelas perguntas, elas seriam atiradas em seu rosto. E quando ele voltasse com a verdade bíblica, eles o derrubariam. Mas aquela é a maneira de um verdadeiro profeta. Ele tinha tomado tudo aquilo para confrontar, veem? Certamente nós não o receberíamos. Ele quer dizer nós, o povo no geral, né? No nosso dia hoje. Certamente nós não o receberíamos. Não, Senhor. Nós não teríamos nenhuma de suas campanhas, não teríamos nenhuma de suas campanhas por aqui em nosso país. Não, de fato. Bem, nós não o teríamos, não, Senhor, porque ele viria e traria a igreja de volta para a palavra, pois aquela é a fundação. E qualquer que se colocar sobre qualquer outra fundação é areia movediça. Nós acabamos de ler o que São Paulo disse, não é? Eu fui chamado servo de Deus, por Deus e pelo Senhor Jesus Cristo, seu Filho, e tal, e qualquer um que vier e pregar diferente do que eu já tenho pregado, seja anátema. Isso São Paulo estava dizendo, quer dizer, era o fundamento. São Paulo disse, como um sábio arquiteto, eu coloquei um fundamento. Então, essa fundação aqui que ele está dizendo, quer dizer o fundamento, o alicerce da igreja cristã, né? De um modo geral, dos cristãos. O alicerce seria a palavra de Deus. Não credos, não dogmas, não estatutos criados pelas juntas, pelos homens, não é? Qualquer outra fundação. É areia movediça. Sobre esta fundação, somente Deus constrói sua igreja, sobre a doutrina dos apóstolos. Como eu estava dizendo outro dia a alguém, falando sobre purgatório e dar referências a muitos como São Francisco São Francisco e Santa Cecília, e ela orando por certa pessoa e sai do purgatório, e de tais autoridades como aquela é uma autoridade inescriturística. Ele está falando aqui sobre a crença de que quando a pessoa morre, ela vai para o purgatório. Aí as orações da família e as velas que se acendem, não é? Então, as tira daquele lugar, do purgatório. Então ele disse, aquela é uma autoridade inescriturística. É pessoa que não tem autoridade.
os apóstolos tinham a autoridade escriturística. E se ela for contrária a eles, é uma mentira até onde me toca. Seria o anátema que São Paulo pregou, né? Realmente creio num purgatório. Ah, sim, parágrafo 108 da mensagem, A Maneira de um Verdadeiro Profeta. Ele diz assim: realmente creio num purgatório. Então vamos aqui, não perde não para você descobrir então, para você aprender, para nós aprendermos, não é? Realmente creio num purgatório, porém eu creio que este seja agora mesmo. Deu para entender, né? Eu creio no purgatório e que esse seja agora mesmo. Agora que nós estamos purgando os nossos pecados ao vivermos de acordo com o que a palavra de Deus exige, não é? Você purga sua própria alma. Purgatório significa, abre e fecha aspas, purificar. Quando você vê que você tem feito alguma coisa errada, sai lá e a limpa de você por confissão e chorando e jejuando. Isso aqui é sério para todos nós que somos crentes, principalmente os cristãos que creem na mensagem do profeta de Deus, não é? Olha isto aqui, o que é um purgatório. Porque o purgatório que se criou assim, de uma forma fictícia para que as pessoas acreditem, é que você morre, vai para um lugar ali, fica sofrendo algum tormento, alguma quentura, para sair de lá depois purificado. Mas o profeta está mostrando isso aqui completamente de uma forma diferente. Então eu vou voltar aqui. Quando você vê que você tem feito alguma coisa errada, sai lá e a limpa de você por confissão e chorando e jejuando e orando. É assim que sai do purgatório, não é? Que nós estamos aqui. Alguém até mesmo riu de mim quando o Senhor veio aqui há não muito tempo atrás e me deu uma visão que eu sempre quis ver sobre amarrar aquela serpente. Eu sempre quis saber como seria se eu saísse assim, daquela forma, quando aquilo era o que eu tenho desejado toda a minha vida. Então eu começo a jejuar e orar. Disse: o que faria você? Eu disse: lá dentro, ele disse que eu não era sincero o bastante. Eu tive que vir agora para me purgar. Pensemos nisso um pouquinho. O Senhor veio na visão, ele queria atar a serpente. Aquela serpente que ele teve aquela visão, não é? Ele queria amarrar aquela serpente, neutralizá-la. Mas a visão de Deus veio para ele e disse: você não é sincero o bastante. Agora, precisaria o irmão Brana dizer isto na mensagem? Ora, se ele não dissesse, nós não saberíamos que o Senhor tinha dito isso para ele, que ele não era sincero o bastante naquele aspecto, para aquele aspecto, não é? Você não é o sincero o bastante. Aí ele diz: eu tive que vir agora para me purgar. Não espere até você morrer e deixar que algum sacerdote tenha purificá-lo. Purguem suas almas. Então, ele está confessando isto para a igreja, para o mundo inteiro que crê nele, porque quem não crê nele não lê suas mensagens, não é? Quem lê as mensagens de William Branham são os que creem nele como profeta. Então, nós somos a igreja de William Branham. E você está sabendo, ele confessou para você, ele confessou para nós.
o seu pecado, que Deus lhe havia dito que ele não era o sincero bastante, né? Mas vejam, eles tiraram isso da palavra autorizada e colocaram isso nas mãos de algum dogma manufaturado para trazer dinheiro para dentro da igreja, porque eles olham em coisas mundanas. Igreja mundana, grandes poderes do mundo, poderes políticos, mas Deus olha para a sua palavra. E qualquer palavra que for contrária à palavra de Deus está errada. Ao que me toca é a palavra ou nada. Sim, Senhor, sim, Senhor. Ele iria direto à fundação. Ele rasgaria a coisa em pedaços. Ele não poderia fazer mais nada. Se Amós estivesse aqui hoje, ele não poderia fazer mais nada. Para lembrar, ele é um verdadeiro profeta de Deus, e quem vem a palavra, a quem vem a palavra, ele nada mais poderia fazer, exceto voltar à palavra. Não importa se todos os pentecostais no país reunissem por aí e dissessem: Senhor Amós, nós acreditamos ser você um profeta, mas você está fora da palavra. Nós queremos endireitá-lo. Ele ficaria com a palavra. Não haveria nada mais que ele pudesse fazer, porque ele era um profeta. Ele não precisava da cooperação deles. Quer dizer, ele fez uma suposição aqui que as igrejas se reunissem e dissessem: ele, Senhor Amós, nós cremos que o Senhor tem dons, nós cremos que o Senhor é um homem bom, um homem de Deus, um profeta, mas nós precisamos colocá-lo de acordo com as regras, né? Então o profeta está dizendo: nada disso adiantaria, porque ele não sairia da palavra. Ele tinha uma mensagem para dar, e todo o que o Pai me dá virá a mim. E ele estava indo pregar a palavra, e ele ia pregá-la exatamente igual ela está na Bíblia. E por esta razão, nós o rejeitamos. Quer dizer, nós, o povo do modo geral, né? Porque os cristãos de verdade não rejeitam. Não rejeitariam e não rejeitaram lá no seu dia, não é? Isso é certo. Não importa o que isso fosse, a palavra de Deus vem ao profeta. A interpretação da palavra, a interpretação correta. Israel sempre saiu da linha, e Deus enviou-lhes um profeta com sinais e maravilhas para interpretar aquela palavra. E como ele sabia? Não é? Ele disse: se esse profeta falar e isso vir a acontecer, então está correto. Ele vindicou seus profetas que eles estavam certos. Jesus disse: aquele que crer em mim, as obras que eu faço, ele fará também. Isso vós sabereis. Estes sinais seguirão aqueles que crerem. E como podem eles alegar ser um profeta do Senhor e negarem a própria palavra de Deus? Como pode um homem batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, aqueles títulos, e negar o próprio nome de Jesus Cristo, quando não existe uma escritura na Bíblia para sustentar sua teoria? Eu posso ser duro e crítico, mas é a hora de agir dessa maneira. Verdadeiramente, e como podem as pessoas alegarem ser cristãs hoje e correndo aqui fora para toda coisa, e mulheres de cabelos cortados,
e usando shorts, e fumando cigarros, e indo para cinemas, qualquer tipo de um antigo show, e comportando-se mal, diga-me se aquilo é o Espírito Santo. Não me diga você isto. Você faz Deus ficar doente em seu estômago, se tal coisa pudesse ser feita. Eu estou certo que vocês compreendem. Chame você mesmo tal coisa como aquela. Como pode ser uma tal coisa? Por seus frutos os conhecereis. Ele destruiria e condenaria toda mulher de cabelos curtos. Como poderia ele fazer qualquer coisa mais? Ele era um profeta e aquela era a palavra. Ele diria: vocês, Jezabéis. Ele seria severo com elas. Por quê? Ele era um profeta. Ele teria que ficar com a palavra. Correto? Vocês acham que elas parariam? Não, senhor. Quer dizer, pregar isso assim é quase jogar água nas costas, é como jogar água nas costas de um pato, né? Ela cai na pena do pato e escorre. Não para. Você acha que as mulheres se converteriam? As massas, em massas, né? Não, uma ou outra que tem semente predestinada no coração, ouve a palavra e crê naquilo. Mas as massas não aceitam, não é? Mas tem que continuar falando, tem que continuar pregando. Nós, por exemplo, o YouTube é uma facilidade que se tem para se propagar tudo o que quiser. Você propaga verdades e propaga mentiras, se desejar, não é? Mas então, é uma lei que Deus criou da comunicação. Inclusive essa lei já estava aqui desde o tempo de Adão, só que os homens demoraram um pouco para descobrir, não é? Essas leis. Mas enfim, quer dizer, é uma forma fácil de se propagar o que quiser. Então nós tentamos usar essas leis de Deus para propagar o Evangelho, propagar a palavra de Deus, não é? Mas as pessoas dão muito pouca atenção, só mesmo os predestinados, os filhos de Deus que já vieram ao mundo pré-ordenados para crerem na palavra do Senhor, é que darão atenção e darão ouvidos a essas coisas, tanto homens como mulheres, não é? Você acha que elas parariam? Não, senhor. Elas diriam: isso é fanático, ele é tão ruim quanto aquele velho Paulo foi na Bíblia, odiador de mulheres. Vocês, o grupo de impostores assim chamados cristãos, não importa quão santo vocês tentem viver, aquilo nada tem a ver com isso. Uma vez que vocês negam a palavra de Deus e não se alinham a ela, você é um pecador, um incrédulo. Isso é que ele diria. Ele não o poria, ele poria o machado à raiz da árvore, ele não pouparia nada. Ele era um profeta e aquela era a maneira de um verdadeiro profeta. Eles ficam com aquela palavra, indiferentemente de quem seja, se for a própria mãe ou o pai deles, não faz diferença. Jesus o fez, nem mesmo como chamá-la mãe. Ela não era, ele era Deus. Então, muitas vezes as pessoas não entendem, alguns não entendem, por que que às vezes o Senhor Jesus Cristo chamava ela de mulher e nunca de mãe, não é? Quando acabou ali o vinho e ele estava na festa, e Maria também estava, então ela foi falar com ele: Jesus, acabou o vinho deles, dá para você ir lá e resolver isso, não é? Então ele disse: mulher,
Que tenho eu contigo? Ainda não começou minha hora. Não chegou a minha hora ainda. Por quê? Porque aquele que estava falando ali era Deus. E Deus não tem mãe, né? Então, ela foi a mãe do corpo, né, físico do Senhor Jesus Cristo. Ela foi um vaso sagrado que conteve ali o corpo físico do Senhor Jesus Cristo. Mas quando ele estava falando a palavra, era Deus, e Deus não tem mãe. Maria não é a mãe de Deus. Aquela reza que se diz assim, Santa Maria, Mãe de Deus, isso está errado. Isso não é bíblico, não é escriturístico, porque Deus não nasceu. Quando foi que Deus começou? Então, se Deus tem uma mãe, a mãe dele tinha que ter existido primeiro que ele, antes da eternidade, não é? E ela não estava lá antes da eternidade. Então, mas isso é uma questão doutrinária. Uma questão de que a pessoa tem que parar, examinar as Escrituras e aceitar. Ninguém está falando mal da Virgem Maria. Uma santa, nós podemos chamá-la de Santa Maria, assim como nós podemos chamar São Pedro, assim como podemos chamar São João. Não tem nenhum mal chamá-la de Santa Maria, porque se você é um cristão ou você é uma cristã, agora você também é uma santa de Deus. Não é? Você também é um santo de Deus, se você é um cristão hoje, do mesmo jeito que ela também era, mas mãe de Deus não pode ser, porque Deus nunca nasceu, Deus é eterno, e ela não estaria lá na eternidade antes de estar aqui na terra, não é? Mas vamos em frente aqui, né? Então ele não chama, como chamá-la de mãe? Ela não era, ele era Deus. Deus não tem uma mãe. Se ele tivesse, então quem é o seu pai? Aí complicou mais um pouco ainda a compreensão das pessoas, não é? Porque se ele tem uma mãe, então teria que ter um pai também. Um casal de pais lá na eternidade, não é? Onde não tinha nada, não tinha nem mundo, não tinha nada. Ele assopraria e os condenaria. Ele condenaria toda a denominação, porque nenhuma delas foi construída sobre a palavra. Eu preciso parar um pouco aqui, não é? Para clarear um pouco, porque eu tenho certeza que tem pessoas sérias, sinceras, que creem em Deus e querendo saber a verdade, querendo conhecer a Deus. Quando nós estávamos filiados a denominações, há mais de 40 anos atrás, não é? Nós éramos filiados a denominações, e quando esta pessoa aqui ia orar, eu pedia a Deus graça, a bênção em favor de todas as denominações religiosas, né? E eu acredito que muitos ainda fazem isto. Pedir a bênção de Deus em favor de todas as denominações religiosas, porque no coração da gente a gente não tinha maldade com ninguém, a gente não tinha divisão nenhuma, para nós todos os irmãos eram irmãos, então nós pedíamos em favor das denominações. Mas quando veio a revelação da mensagem de Deus para esta era, do profeta que Deus nos enviou nesta era, de Malaquias 4, então foi-nos dito isto aqui, ó. Olha isto aqui, né? Porque nenhuma delas, a denominação, nenhuma delas foi construída sobre a palavra. Deixa eu voltar um pouquinho para trás aqui, né? Ele, Amós, né? Ele condenaria toda a denominação, porque nenhuma delas foi construída sobre a palavra. Eu não posso encontrar nenhuma delas. Aqui o profeta de Deus está dizendo, não é? Então, quando essa revelação veio para nós, então nós entendemos que a questão não é estar contra os irmãos de qualquer ala onde eles congregam. Irmãos são irmãos. Nós devemos amar a todos, indistintamente, não é? Porque você deve amar até os inimigos, muito mais os irmãos. Mas o problema não está nos irmãos, o problema está na organização que os prende.
A pessoa que está numa organização, ele está presa por credos, por dogmas e por um sistema criado pelo homem, que é um sistema nicolaíta. Não é? Então não é as pessoas, não são as pessoas. Os irmãos são nossos irmãos e nós amamos. Não importa de que ala ele seja, nós os amamos de todas as maneiras, não é? Mas o que acontece é que aquele sistema, aquela organização os está prendendo. Eles estão presos em uma gaiola feitas por credos e dogmas e tradições. O sistema humano é contra esse sistema que Deus está contra. Então ele está dizendo aqui isto, né? Nenhuma delas, então depois da revelação, nunca mais orei a Deus pedindo para abençoar denominação nenhuma. Eu sempre tenho orado a Deus para abençoar os meus irmãos que estão nas denominações, né? Não o sistema, mas os irmãos sim. Amém? Acho que ficou claro, né? Então vamos aqui mais um pouquinho. Então logo quanto eles denominam, eles estão contra a palavra de imediato. Assim como pode um profeta abençoar o que a palavra condena? Então a palavra condena se denominar. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo não pode mais trabalhar no meio da organização, porque ele já tem as suas regras prontas, seus credos prontos, já tem suas cercas prontas, então Deus não pode mais ter a liberdade de trabalhar ali. Qualquer coisa que vier ali, se viesse uma profecia lá, por exemplo, um irmão está orando no culto de oração e viesse uma profecia: eis, meus servos, que nós estamos fora da ordenança bíblica de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, e nós todos, isso na profecia, no culto de oração, né? Por pressuposto. E nós todos devemos nos arrepender e sermos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Se um irmão profetizasse isso lá no culto de oração, a igreja diria que a profecia dele é falsa. Então o Espírito Santo não poderia falar lá mais. É por isso que a organização não é de Deus, não é contra as pessoas, não. Mas vamos para frente, não é aqui. Embora ele não queira ferir seu irmão, não obstante, ele tem que fazê-lo, porque ele é um profeta e ele é a representação da verdadeira palavra de Deus e não move-se dela em nenhum caminho de maneira alguma. Preceito sobre preceito e linha sobre linha. Vem o que eu quero dizer? A maneira de um verdadeiro profeta. E você sabe que um pregador é um profeta no inglês, não é? Então o verdadeiro pregador segue a mesma linha do verdadeiro profeta. Vieram a mim e disseram: Senhor, eu desejo que tu me tornes um profeta. Ele não faz aquilo. Não, ele não faz aquilo. Ele condenaria todo ato imoral das igrejas, estas festas de jogo de azar e todas estas coisas que eles estão tendo, cartões de festas, jantares. Ele condenaria cada uma delas. Ele os atiraria no inferno de onde eles vieram. Não as pessoas, não é? Claro. Atirariam essas coisas, esses cartões, esses costumes, jogaria tudo lá de onde eles vieram, do inferno. Pensam vocês que o receberiam? Não. A igreja hoje não o receberia. Ninguém o receberiam. Quando ele entrasse lá e dissesse: vocês grupos, ou grupo de Jezabéis, de cabelos cortados, vocês não sabem o que o assim diz o Senhor. O que o assim diz o Senhor significa: saem aqui fora
e com um pequeno vestido apertado, vocês não sabem que vocês são culpadas de cometerem adultério todo dia com centenas de homens. Isso é o que ele diria. Isso aqui é sério, não é? É muito agressivo. Mas tinha que ser assim. Porque se for um evangelho com água doce, com açúcar, não vai despertar as pessoas. Tem que ser algo forte mesmo. Porque ele está dizendo aqui, a mulher que se traja assim de uma forma insinuante, com roupas muito curtas, shorts curtos, né, aquelas blusas muito degotadas assim, né, quase desnudas, semi-nuas, né, na verdade, elas saem nas ruas e os homens que estão nos bares, né, que estão por ali desocupados, que pelo menos se eles fossem homens ocupados, eles estariam no serviço, não no bar, né? Não lá jogando snooker, jogando bilhar. Se eles fossem ocupados, eles também não teriam tanto tempo para ver certas coisas. Mas eles também estão desocupados, com as mentes impuras, cheias de adultérios em suas cabeças, né, em seus corações. Aí passa aquela mulher mostrando seu corpo, porque ela quer fazer aquilo, ela faz isso porque ela está consciente, ela quer fazer aquilo, e os homens, 3, 4, 5 homens ali nas mesas de bilhar, a cobiçam e depois cometem adultério com ela. Porque foi isso que Jesus falou, não foi? Se olhar para uma mulher e a cobiçar no seu coração, já adulterou com ela. Agora, se uma mulher passar na rua, perto da mesa de bilhar ali, na esquina, com a sua roupa decente, com a saia comprida, não muito apertada, uma roupa que pareça ser uma cristã, ela não vai ser nem observada porque o demônio que está neles não gosta dela, não cobiça ela. É por isso que as irmãs precisam observar essas coisas. Quando um profeta fala isso, ele não está contra as pessoas. Ele está a favor das pessoas. Mas as pessoas, às vezes, tomam pelo lado agressivo, da agressão, não é? Então, ela cometeu adultério com centenas de homens. Isso é o que ele diria. Isso é o que esse profeta Amós diria se ele tivesse aqui agora, né? E nós vamos parar no parágrafo 117, né? Se vocês quiserem, se aguentarem e quiserem assistir o próximo culto, nós teremos a continuação aqui. Mas é forte, né? É como se fosse tomar um óleo de rícino, né? Muitas vezes precisando daquilo para purificar o organismo. Então nós vamos orar agora, né? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de teu santo Filho Jesus Cristo, nós agradecemos o Senhor por mais esse momento, esse tempo na presença do Senhor, juntamente com os nossos irmãos, e eu tenho certeza que, assim como muitos abominam essas verdades, outros muitos também aceitam, também creem, também amam estas coisas, Senhor. Então nós pedimos que o Senhor abençoe todos os nossos irmãos, todos os nossos companheiros que estão conectados a esta programação, e agora nós oramos também em favor dos enfermos, dos aflitos, dos problemáticos, daqueles que estão precisando da misericórdia, daqueles que estão enlutados pelas perdas de seus entes queridos. Ó Pai, aqueles que estão com entes queridos internados, que o Senhor tenha misericórdia de cada um, que o Senhor cure, dando a bênção, dando a libertação, ó Pai, dando a saúde, Senhor. Não é da vontade do Senhor perfeita que as pessoas fiquem doentes. Não é da tua vontade perfeita que os teus filhos fiquem enfermos. Ó Deus, olha para cada um, Senhor, e nós pedimos a bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Pai. Amém, Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós estamos publicando os nossos cultos todas as terças e sábados no horário das 18h45, e nós convidamos a todos para continuarem a nos acompanhando, não é?
Não esqueçam também de clicar no símbolo assim de gostei, que é para o YouTube poder ir impulsionando o trabalho, os vídeos, né, o nosso trabalho, para que as pessoas possam ser alcançadas. Esse canal não tem fins lucrativos, não é monetizado, não é? Nós não ganhamos nada. Se aparece alguma publicação, às vezes é porque o próprio YouTube coloca, e por causa, às vezes, de algum hino, né, que tenha direito autoral, mas nós não recebemos dinheiro para pregar aqui, nós não somos monetizados e nem temos fins lucrativos. O nosso objetivo apenas é levar a palavra de Deus ao coração dos filhos de Deus. Aleluia. Então, clique no símbolo de gostei, no joia, também inscreva-se no canal, não é? E também, se você quiser ativar o sininho, para que as notificações possam ir para o seu dispositivo quando nós as publicarmos. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Não esqueça também que as nossas reuniões presenciais estão acontecendo normalmente, tanto no Tabernáculo de Campinas, no Parque Shalom, e também em Santa Bárbara, no Jardim Europa. Aí embaixo, na descrição do vídeo, estão os endereços das duas igrejas, dos dois tabernáculos, os horários de culto, dia de culto, e também o nosso telefone para que você se comunique através do WhatsApp. Fiquem com Deus, na graça do Senhor Jesus Cristo. Ele te abençoe. Amém.